Agora vamos analisar aqui a maior alteração que eu fiz no banco, tá? Fiz uma alteração para a tela banco, vamos chamar assim, e você vai seguir os mesmos passos para fazer para a agência banco, tá bom? Observe que dentro da pasta Action, eu só tenho agora banco, agência, Action, tá? Vamos relembrar o que é que tem dentro dessa classe, desse arquivo banco, agência, Action. Nesse arquivo eu tenho os campos, né? Lembrando que esses campos aqui se referem a widgets, tá? A widgets visuais, porque tudo no Flutter é widget, né? Por definição, tá? Mas esses aqui são widgets visuais, tá? Se você pressionar F12 aqui, você vai ver que eu estou trazendo aqui um text form field, ou um text, ou um list tile, ou um checkbox, ou um circle avatar, ou um dismissible, ou um checkbox, por aí vai, tá bom? Então é uma maneira de nós criarmos campos para nossos formulários, tá? Muito bem. O nome por si mesmo, banco, agência, campos, não é muito claro para nós, né? Se nós colocarmos banco, agência, fields, aí de repente para alguém que fala inglês, pode ser que fique mais claro, tá? Mas banco, agência, campos, para a gente, você pode, né, alguém, um brasileiro, pode vincular isso aqui aos campos de uma tabela, né? Pode achar que isso aqui está se referindo a um VO, a um POJO, tá certo? Não fica claro utilizarmos essa palavra dessa maneira, né? Pois muito bem, daí eu tenho todos os campos aqui, né? Tá? Daí eu faço aqui a vinculação desses campos, que nesse momento aqui, por exemplo, esse D é um field widget, né? Não é aquela nossa classe de entidade, tá? E aqui eu estou instanciando esses campos de acordo com o que vem no objeto. Agora, nesse caso, esse objeto aqui é um objeto banco agência, né? É um objeto que está representando a minha entidade lá no banco de dados, tá? Ok, continuando então, eu tenho aqui métodos para ordenar, daí eu tenho métodos para refrescar, né? A minha lista de agência banco, nesse caso, está aqui dentro, né? Eu tenho esse banco agência listando, daí tem o banco agência editando, o método persistir está aqui dentro, tá? Então tem algumas actions aqui dentro do arquivo chamado actions, né? Ok, muito bem. Esse arquivo aqui, você observa que o banco não existe mais, não tenho mais o banco action, né? Na verdade, o que eu tenho agora dentro de view é o banco fields, tá? Mas antes de eu passar para o banco fields, porque de fato, né, nós estamos lidando aqui com widgets visuais, são fields de formulário, tá? Então eu fiz aqui uma separação para ficar mais claro e deixei apenas a parte visual aqui, a parte que se refere a fields de formulários, e joguei aqui dentro de field widgets dentro de view. Afinal de contas, nós estamos lidando com view aqui, né? Muito bem. E a parte de regras de negócio, essa aqui está ordenando, trazendo a lista, né? Eu coloquei dentro do controller, né? Então vai ficar mais fácil de nós compreendermos o código, tá? Mas antes de eu passar para essa explicação, deixa eu abrir o modelo. Então eu vou abrir o banco agência. Veja que o banco agência, né, aqui dentro do meu model, ele herda de material e herda de MVC application, tá? Então, esse banco agência aqui, esse é um POJO, vamos dizer. Ou melhor dizendo, né, esse arquivo aqui, banco agência, ele seria um bom candidato para ser um POJO. Só que a palavra POJO não poderia ser utilizada aqui, porque POJO é Plain Old Java Object. Então, nós não estamos lidando com um objeto Java, né? Se você pesquisar na internet, você vai ver que essa palavra ela foi
esse termo, né, ele foi inventado há um tempo pelo Martin Fowler e ele acabou sendo adaptado, né, para outras linguagens. Então, a galera do C# utiliza pouco, eles só alteram aí a letra da linguagem, né? Então, no caso do Dart aqui, seria um podo, tá? Colocaríamos aí o D de Dart. E tem alguns profissionais que utilizam dessa maneira, eles utilizam esse termo para descrever esse objeto, tá? O ideal é que nós tenhamos um podo, então, aqui, ok? No entanto, esse banco agência aqui, ele vai além disso, né? Ele descreve a nossa entidade, banco agência, coloca todos os campos, temos os gets e os sets. Daí nós temos dois métodos importantes para esse cara, que é o fromMap e o toMap. E poderíamos ter um fromJSON e toJSON também, nós vamos precisar disso, né? Mas ele vai além aqui, ó. Ele começa a instanciar os nossos field widgets, tá? Mesmo que ele vincule esse field widget a essa classe de entidade, que é a classe banco agência, né? Esse ID que você está vendo aqui não é esse ID aqui, tá? Esse ID, ele tá aqui, ó, ok? Esse ID é o ID referente ao banco agência, que é a nossa classe de entidade. Ele representa a entidade que está lá na tabelinha banco agência no banco de dados, né? Já esse ID que está aqui embaixo, ele é uma classe que vai instanciar um campo de formulário no Flutter, ok? Um widget visual, tá? Por isso que ele herda de field widgets, né? E aí, claro, ele vai fazer a vinculação, né, desse campo com o nosso banco agência. Ele vai pegar o valor que está dentro da entidade banco agência, no campo ID, e vai jogar dentro desse ID que é o text box, né, aquela caixinha de texto, né? No caso do ID, isso não acontece porque nós não colocamos o ID na tela, mas no caso do número aqui, acontece, né? Então, nós temos lá a caixinha número, o label dela é número, tá? E o valor que vai aparecer é o número que vem do banco agência, do objeto banco agência, esse sim é a entidade que representa o que nós temos no banco de dados. Então, isso pode ser muito confuso, né? Isso de fato está confuso da forma que foi colocado aqui, tá? Por isso que tem um exercício lá que pede para você tentar separar esse banco extra, tentar levar ele para dentro do controller, né? Para você meio que enxergar essa confusão, tá? A ideia é que você ficasse meio que confuso mesmo, ok? Como é que nós fizemos então? Dentro de banco, nós temos agora apenas a classe banco implementando o comparable. Ele não está herdando de nada aqui em cima, não tem relação nenhuma com outros arquivos, com outras bibliotecas, né? Então é um podo mesmo, tá? Temos os atributos dele, os gets e sets, e os dois métodos, na verdade, tá aqui. Temos os dois métodos, o fromMap e o toMap, tá? E além deles, né, mais na frente, nós vamos colocar os métodos fromJSON, toJSON, algo assim, porque nós precisamos converter esse cara de JSON para string, de string para JSON, de objeto para JSON, de JSON para objeto, tá bom? E ali no final nós temos o override do comparable, compare-to no caso, né? Muito bem, veja que eu tirei aqui os fields, né? E para onde é que esses fields foram? Eu fiz uma junção desses fields com o que tinha em banco action e joguei aqui, ó, em banco fields, tá? Então, dentro de banco fields, eu tenho agora os fields aqui embaixo, tá? Com alguns comentários, né, para você entender. Classes para instanciar os field widgets individualmente. E antes do nome do atributo, vamos chamar assim, eu coloquei sempre a palavra field, tá? Field código, field nome, field URL, tá? Então, se a gente de repente se deparar com URL aí pelo código, né, nós vamos ver um field URL. Aí você sabe, isso aqui está se referindo a um widget visual, tá bom? Então, eu tenho todas as classes de field aí,
né? Aqui em cima eu tenho a classe Banco Fields, né? Veja que lá na agência, acho que até está dentro de Banco Agência Action, tá? Então eu trouxe esse Banco Agência Campus, no caso seria Banco Campus, né? Que tem lá que tinha em Banco Action. Eu trouxe esse Banco Campus para dentro de Banco Fields e renomeei ele para Banco Fields, no lugar de Banco Campus, tá? Fica mais claro dessa forma. E o restante é igual, né? A diferença é que eu renomeei todos os campos aqui, todos os atributos dessa classe, né? No lugar de apenas o nome que nós temos no banco de dados, eu coloquei field para ficar bem claro que nós estamos nos referindo a algo visual, um widget visual, tá? Ok, daí o banco fields lista, né? Como é que ele era chamado na classe banco action? Vamos comparar com o banco agência action. Ele era essa classe aqui, ó. Banco agência listando, tá? Então nós tínhamos um banco listando e agora esse banco listando ele saiu do banco action, que não existe mais, veio para banco fields e o nome dele é banco fields lista, tá? Agora veja a quantidade de informações de código que nós tínhamos dentro desse cara, dessa classe, né? Nós temos tudo isso daqui, ó. Banco agência, esse scaffold key, tínhamos essa lista, tínhamos o método refresh, tínhamos o método sort, tínhamos o método init, tá? E isso tudo desapareceu aqui no nosso banco fields, né? Primeiro de tudo, né, o método init foi jogado para cá, ok? Inicializa os field widgets, se possível, com os valores do objeto banco. Então, nós pegamos o método init, tiramos daqui do lista e jogamos ele aqui no banco fields, tá bom? De fato, o nosso fields list ficou apenas com o scaffold key. O nome era apenas scaffold key, como está aqui no banco agência lista. No banco agência listando, o nome era só esse, scaffold key. Para ficar mais claro, ele foi renomeado para scaffold key banco lista page. Nós estamos usando essa chave do scaffold dentro dessa página. Então fica bem claro dessa maneira, tá bom? Muito bem. E o restante do código, né? Esse refresh, esses itens, esse sort. Para onde é que foi esse código aqui, ó? Esse código foi para dentro da classe banco controller, tá? Então, lá dentro da classe banco controller, no lugar desse itens aqui, deixa eu abrir o banco controller, nós temos agora o lista banco, fica mais claro, né? Itens, que itens são esses? São os itens de uma lista, tá? Lista banco, tá? Lá na janela, no lugar de itens, agora nós temos lista banco, fica melhor de compreender dessa forma, tá? E os demais métodos eu trouxe para cá também. Tá? Temos agora o refrescar lista, temos refrescar tela, o método ordenar já tinha aqui, então nós tínhamos um ordenar e tínhamos um sort, isso causava uma certa confusão. O método excluir está aqui, o método persistir está aqui, tá? Esse banco item list, o nome dele era child, poxa, mas child também é um atributo dentro de alguns widgets, né? Então, para tirar essa confusão, eu renomeei de child para banco item list, fica bem mais fácil de compreender dessa maneira, tá? Voltando então aqui em banco fields, nós temos aqui o banco fields persist, tá bom? Então, comparando com a agência de novo, né? Na agência nós temos o banco editando, ó, banco agência editando, então o banco editando sumiu, não tem mais esse banco editando, tá? Então todo esse código aqui, informe, persistir, excluir, né? Tudo isso daqui ou foi passado para o controller, no caso desses dois aqui, foram para o controller, né? Ou estavam redundantes, tá? E esse carinha aqui, o informe, ele tá aqui, ó. Ele foi passado
para esse banco fields persist, né? Que nós temos algo parecido, nós tínhamos algo parecido no banco action. Aqui no banco agência ele é chamado de banco agência persistindo, né? Ele também tinha um init que simplesmente chamava o construtor do init, que está lá em banco agência listando, né? O nosso init agora está dentro de banco fields, como nós já vimos. Esse persistindo tem um onPressed. Nós temos, no lugar de onPressed, botão salvar. Fica bem claro de onde é esse onPressed, tá? E o setBanco. Esse setBanco de fato não tem aqui no banco, né? Porque nós colocamos esse cara aqui por conta do lookup, tá? Então no exercício que você vai fazer, né? De converter o banco agência, de migrar o código da mesma forma como nós temos com o banco, você vai ver o que é que você vai fazer com esse setBanco aqui, tá? Muito bem, então voltemos aqui para o banco fields. No banco fields, então, eu não tenho mais aquela classe de editando, né? Ela não foi convertida para nada, tá? Veja que o banco fields lista é uma classe que tem algum controle relacionado à página banco lista. E eu tenho o banco fields persist, classe que tem algum controle relacionado à página banco persist, tá? Então agora você enxerga direitinho para que é que essa classe serve, tá? Eu tenho então essa variável inform persist, o nome dela era apenas inform, você deve se lembrar, tá aqui, ó, tá? Aí tem um comentário aqui explicando, né? Controla se está no form persist. Chave do formulário da página banco persist, tá aqui a chave do formulário, tá? Para saber se a gente está nesse formulário, se a gente já saiu desse formulário, para salvar o estado desse formulário, enfim, nós fazemos o controle aqui, tá? E aqui, né? Eu preciso chamar o banco controle a partir daqui para persistir o banco, ok? Porque quando eu entro, quando o usuário ele pressiona no botão salvar, né? Que a gente passa por esse código aqui, ó, currentstate.save, ele preenche o nosso objeto banco, que foi definido aqui embaixo, ó. Que foi definido aqui, né? Veja que eu até menciono que ele é um podo, tá? Banco vinculado aos field widgets. Ele preenche esse cara nesse momento, tá? Com os dados que estão no formulário, tá bom? Por isso que nós precisamos desse onPressed botão salvar dentro desse banco fields, tá? Daí ele chama o persistir, não mais aqui dentro, não mais dentro de actions, né? Mas lá do controle. O controle é que tem essa lógica da persistência, tá? E ele refresca a lista, tá? Então nossa tela vai ser refrescada aí. Então quem é que vai enxergar o serviço? É apenas o controller, né? Então aqui o nosso modelo, ele tem uma referência para o controller, ele pode chamar o controller, né? Aliás, isso aqui faz parte da tela, né? A nossa tela chama o controller, tá? Ela de uma certa forma enxerga o modelo, o model, né? Porque nós temos um banco aqui dentro, tá? Para ela fazer essa vinculação entre os valores desse banco com os dados que estão visualmente na tela, os nossos widgets visuais, os fields que estão dentro do nosso formulário. Mas quando a gente precisa trazer dados do banco de dados ou enviar dados para o banco de dados, nós chamamos o controller, tá? Então aqui dentro da minha view, eu não sei onde é que esses dados estão vindo, né? Eles estão vindo do SQLite, eles estão vindo de uma API REST, eu não sei. Quem vai saber disso é o controller, tá? Então dentro do controller é que nós temos o banco service, que no momento, né, nós estamos utilizando o SQLite, é tudo local aqui, tá? Mas quando nós fizermos os backends, nós vamos voltar aqui e vamos alterar para que esses dados sejam carregados do REST, tá bom? Das API REST que nós vamos criar. E aqui dentro do controle eu coloquei alguns comentários.